Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. Eu sou Júlia Sajorato, jornalista do Portal Desacato. A partir de hoje estarei também contribuindo com as entrevistas aí para o nosso JTT diário. Hoje a gente conversa com a Sueli Barrios, que é enfermeira e integra o Conselho Nacional de Saúde. Boa tarde, Sueli. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, Júlia. É um prazer estar conversando com vocês neste momento tão de crise, né? Uma crise sanitária que a gente está vivendo aí no nosso país. Para a gente começar, Sueli, eu acho que a gente pode trazer esse tema, né, mais geral do que a gente vem acompanhando dessa precarização histórica do SUS, né, dessa falta de investimento. Desde quando que tu observa, né, essa falta de investimento, essa precarização do SUS? E o que tu vê que tem por trás, né? Quais são os interesses por trás dessa precarização também? Isso, Júlia. O SUS, então, é o nosso sistema público de saúde, é o sistema de saúde brasileiro. Ele foi criado a partir da Constituição brasileira, a Constituição de 88, e depois, em 90, tem a lei, que a gente chama a Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde. Ele é um sistema universal, ou seja, ele atende 100% da nossa população. Ele, desde o início, quando ele foi pensado para ser um sistema unicamente, exclusivamente público. No entanto, na época, a gente não tinha serviços de saúde capazes de atender da noite para o dia 100% da nossa população, tendo em vista que antes do SUS, nós tínhamos o que a gente chamava de indigentes, ou seja, eram aquelas pessoas que não tinham carteira assinada, que não tinham vínculo de trabalho e, portanto, não tinham acesso à saúde. Isso significava 50% da nossa população. Então, o SUS ele é um sistema, ele é uma política pública, digamos que ela seja a política mais inclusiva, ela inclui 100% da nossa população. Bom, como nós não tínhamos toda uma rede pública organizada para atender 100% da população, se colocou na lei que o sistema privado ele seria complementar ao público, ou seja, aquilo que o público não pudesse oferecer, o privado conveniado com o SUS, com o sistema público, ele ofereceria. Portanto, desde a sua origem, ela já tem uma disputa entre o setor privado e o setor público. E essa disputa, ela continuou. E ela continuou no que é o mais importante para a gente poder ter um sistema e oferecer bons serviços, que é na questão do financiamento. Então, desde o início da sua fundação, ele já iniciou como um sistema com pouco financiamento, né? E isto tem se acirrado ao longo dos anos, a depender de quem está no governo. Ela é uma política pública, mas ela tem sido tratada como ela é uma política pública de Estado. E ela vem sendo tratada, muitas vezes, como uma política de governo. Então, ficamos à mercê do governo o seu financiamento. Nós temos hoje, e nos últimos anos, isso tem sido muito mais sério, porque a partir de 2016, a gente teve o que a gente chamou da EC 95, que vocês devem lembrar, que se chamou, que o Conselho Nacional de Saúde chamava da EC da morte, porque é uma emenda constitucional que ela congelou os recursos para a saúde por 20 anos. Saúde, educação e assistência social por 20 anos. Isto significa que começou a valer a partir de 2017 e até agora nós já deixamos de investir na saúde 22 bilhões e meio. Além desse recurso, também ficaram, desde 2012, alguns restos a pagar. Ficou de um ano para outro e não foi sendo pago, isso são mais 20 bilhões. Então, 42 bilhões a menos nós temos neste ano para a saúde, sendo que o orçamento total da saúde são 140, em torno de 140 bilhões, né, o orçamento para 2020. Isso é muito recurso, Júlia, porque nós agora, para a Covid, para a pandemia, de recursos novos foram previstos
13 bilhões, dos quais 5 bilhões ele foi realocado do próprio Ministério da Saúde. Então, de dinheiro novo, foi em torno de 8 bilhões. Para te ver que de dinheiro novo para a Covid. E nós deixamos de aplicar 42 bilhões. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vem sendo historicamente subfinanciado e agora desfinanciado, porque este governo não prioriza as políticas sociais e políticas públicas. O governo que está aí, a lógica do governo é entregar para a iniciativa privada. Só que agora a gente está vendo, frente à pandemia, quem tem que dar conta do atendimento das pessoas, desde a atenção básica, lá no território, perto de onde as pessoas moram, mais o hospital, leitos gerais e leitos de UTI, é o Sistema Único de Saúde, né? O sistema privado, ele tem ficado ausente, ele tem atendido e reservado seus leitos para aquele percentual de pessoas que têm planos privados, que é aí em torno de 15%, de 15% a 20%. Uhum. Uma das pautas que eu tenho, né, que eu acompanhei recentemente do Conselho Nacional de Saúde é a taxação de grandes fortunas, né? Eu acho que é uma pauta que vocês vêm discutindo há um tempo, assim. Como é que vocês têm discutido isso, né? Qual que é a importância desse tema também? Isso. O que a gente diz? Nós não podemos continuar com R$ 3,60 por dia por pessoa para a saúde, que é hoje o que está se investindo em saúde. R$ 3,00 é muito pouco, é menos que uma passagem de ônibus, né? Então, o que temos hoje previsto no orçamento são esses em torno aí de 140 bilhões, e isso é muito pouco, porque mesmo antes da pandemia, nós precisávamos mais serviços de saúde, porque a população ela já tinha dificuldade de acesso e por isso que ela tinha dificuldade em algumas áreas para o seu atendimento. E nós entendemos que este recurso é muito pouco. Então, qual é a luta do Conselho hoje? É revogar a emenda constitucional para que não tenha mais o congelamento e reponha esse recurso que perdeu até agora, que deixou de receber, e precisamos, Júlia, de recursos novos. E a gente sugere de que recursos novos sejam taxadas as grandes fortunas. Tem uma recomendação, uma resolução do Conselho Nacional nesse sentido. E nós temos hoje 4 projetos de lei no Senado que apontam nesse sentido de taxação para as grandes fortunas. A gente entende de que, e esses projetos apontam que em torno de 0,5% a 1%, até 2% daqueles recursos das grandes fortunas que hoje não são taxadas. Então, a gente acredita que em taxando as grandes fortunas, a gente consiga aí um incremento para o orçamento da saúde em torno de 70 a 80 bilhões, o que já melhora muito para um SUS que é historicamente desfinanciado. Uhum. Em março também desse ano, a gente teve uma mudança nos critérios para bolsas de pós-graduação, né? Isso significou alguns cortes também para as bolsas nesse momento também de pandemia, né? Como é que vocês relacionam também, observam, né? Esses cortes nesse momento que a gente vive, né? Dentro do congelamento, desses 20 anos de congelamento para recursos para a saúde, também foram para a educação. E no congelamento dos recursos de educação, o que foi cortado muito foram o pagamento de bolsas para mestrados, bolsas para residência, bolsa para doutorado. E hoje, o que a gente vê? Quem são os pesquisadores? Da onde está se buscando descobrir medicamentos e vacina para combater agora a Covid-19? São as universidades públicas. Só que as universidades públicas, hoje, com toda a dificuldade, nós temos hoje, Júlia, pesquisadores fazendo as pesquisas de medicamentos, aí de vacina, de testes rápidos, enfim, construindo a ciência no nosso país e estavam sem bolsas.
Então, isso é muito grave. Isto é um país não entender que ciência, tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de um país. Uhum. Sueli, para a gente ir fechando, né, essa conversa, como é que vocês observam também, enquanto Conselho Nacional, né, um órgão que define aí as políticas para a saúde a nível de Brasil, né, como é que vocês observam esse projeto neoliberal de ultradireita representado na figura do governo de Jair Bolsonaro, né? O que isso significa para a classe trabalhadora como um todo, mas especificamente também na questão da saúde, né? O que isso tudo, como isso tudo está relacionado também? Isso. O que a gente entende hoje é que isso há uma a gente chama que é necropolítica, né? São políticas de morte hoje, porque não são políticas de defesa da vida. E a gente vê isso com desmonte de políticas, que era defesa de mulheres, a política de defesa de negros, de população indígena, todas essas populações que são ditas as minorias, elas hoje têm um desmonte nas políticas públicas. Portanto, este projeto hoje, ele traz para nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, a gente avalia que são políticas que estão muito relacionadas com o extermínio de população. Então, tem um grupo de população que a gente diz que são os elimináveis, os matáveis, e agora muito presente na pandemia, que chegou um momento que a gente ouviu trechos de fala do atual ministro dizendo que escolher entre o jovem ou um idoso, né, entre morrer um jovem ou morrer um idoso, a prioridade deveria ser o jovem. Por quê? Porque o jovem ainda tem tempo pela frente, porque o jovem ainda tem uma capacidade de produzir, e para quem defende políticas de morte, então tu vai morrer igual, tu acelera esse processo. E isto, Júlia, hoje a gente tem uma outra pauta importante do Conselho Nacional de Saúde, que é a fila única de leitos. Isso também é muito importante, porque nós precisamos, o Estado, o setor público precisa regular os leitos, não para quem tem plano de saúde, tem acesso a um quantitativo maior de leitos de UTI, principalmente hoje, e quem tem o Sistema Único de Saúde não tem acesso. Porque o que acontece hoje no nosso país? Dos 100% de leitos de UTI, 55% estão na mão do setor privado, dos hospitais privados, que atendem 15% da população. E os demais 45%, 47%, 48% dos leitos é para atender 75% a 80% da população que são usuários do SUS. Portanto, por aí dá para te ver de que hoje quem vai morrer mais é o pobre. Quando, de fato, e agora a pandemia está chegando nas áreas onde tem os bolsões de pobreza, aonde tem as favelas, onde tem a população mais pobre, vai começar a morrer mais gente por falta de assistência. Então, uma pauta hoje colocada pelo Conselho Nacional de Saúde é que o Estado pegue para si, porque isso está na Constituição, pegue para si o quantitativo de leitos, e ele regula pela necessidade e não pelo recurso ou pela condição financeira de cada cidadão brasileiro. Beleza, Sueli, a gente agradece muito a tua participação aqui no Portal Desacato, pelo JTT Diário. A gente segue, então, acompanhando toda essa pauta, né, essa situação que é bastante grave, né? Isso, Júlia. Eu quero agradecer essa possibilidade e dizer que o Conselho Nacional de Saúde é um órgão que define as políticas de saúde, onde tem a participação da população, dos usuários do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores de saúde, que é outra questão super importante hoje, a falta de um plano de cargos e carreira para os trabalhadores do SUS, as péssimas ou as ruins condições de trabalho que tem hoje os trabalhadores e que estão aí nas frentes de batalha, adoecendo e morrendo para defender a vida das pessoas.
Portanto, a gente precisa pedir para as pessoas, em cada fala que a gente faz, fique em casa, respeitem o isolamento social, porque vocês estão salvando não só a vida de vocês, de seus familiares, mas também dos profissionais de saúde. Então, isso também é uma luta importante do Conselho Nacional de Saúde. E eu te agradeço, então, a oportunidade de estar falando um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigada, Sueli. Fique bem, então. Tudo de bom e até mais. Até mais, Júlia.